Tópico de número 3, o livro de Jó e o ocaso de Satanás. Este tópico é dividido em dois subtópicos que são queda e ruína de Satanás e o segundo, Jó e o testemunho de Deus. Então, o livro de Jó e o ocaso de Satanás. A palavra ocaso, ela significa pôr do sol. Ela significa aparente declínio de um astro no horizonte. Então, quando você olha o entardecer, ou melhor, o anoitecer, quando o sol está se pondo, que na verdade não é o sol que se põe, mas a terra que gira, mas aos nossos olhos nós vemos o sol se escondendo na linha do horizonte, se chama ocaso. Então você percebe que o sol ele faz toda uma trajetória, depois é como se fosse uma descida. Então por isso que ele colocou aqui ocaso. Então nós podemos traduzir assim: o livro de Jó e a queda de Satanás, o livro de Jó e a ruína de Satanás, tá certo? Então porque ele está declinando, ou seja, ele chegou a acusar Jó diante de Deus, como é o costume dele, acusar todos nós, você e eu, e ele fez isso com Jó também. Ele disse que Jó era simplesmente religioso, porque Deus o cercava de bens. Ele fez tudo que ele queria com a pessoa de Jó. Ele tirou os bens de Jó, ele tirou os filhos de Jó e ele tocou na saúde de Jó. E mesmo assim Jó não blasfemou, ou seja, no final de tudo, Jó ainda saiu vitorioso. Satanás foi derrotado por um ser humano, por um homem comum, assim como eu e como você. E ele continua sendo derrotado se nós continuarmos fiéis ao Senhor, assim como Jó o fez. Então o livro de Jó retrata de forma nítida o fim, a queda, a ruína de Satanás. A vitória de Jó foi uma derrota para Satanás. Então Jó saiu vitorioso, Satanás saiu derrotado. Jó foi exaltado e o diabo foi humilhado. O diabo não aparece mais a partir do capítulo 3, você já percebeu? Então capítulo 1, capítulo 2, o camarada está ali, a partir do capítulo 3 não tem mais Satanás. Inclusive, o que aconteceu com Jó, Jó jamais atribuiu ao diabo. Ele sempre falou, não, Deus deu, Deus tomou, bendito é o nome do Senhor. Ele sempre atribuiu a Deus. Tudo que acontecia na vida dele, ele atribuía a Deus. Ele não deu mérito, ele não deu crédito nenhum para o diabo. Então Satanás não conseguiu o seu intento, que era fazer com que Jó blasfemasse. O intento dele é fazer com que eu e com que você blasfememos. O intento dele é fazer com que você e com que eu caiamos, pecamos, erremos e vamos parar no inferno posteriormente, juntamente com ele. Esse é o intento dele, essa é a natureza dele, essas são as obras praticadas por ele, mas em nome de Jesus esta vai ser a derrota dele também, o ocaso dele também, na sua e na minha vida, porque nós vamos sair vitoriosos em nome do Senhor Jesus. Jó e o testemunho de Deus. Jó foi submetido a uma prova de fogo. E mesmo sendo chamuscado pelas chamas do sofrimento, saiu vivo e vitorioso. Deus nunca abandonou Jó. Lá em 38:1 vai falar que Deus falou com Jó através de um redemoinho. No momento oportuno, Deus se manifestou. No momento oportuno, Deus vai se manifestar na sua vida. Está passando por dificuldade, está passando por prova, está passando por luta. No momento oportuno, Deus vai se manifestar. Ah, mas Deus está em silêncio. Deus não me responde. Calma. Vai chegar o momento certo. Salomão deixou escrito há um tempo determinado para todas as coisas. O fim da sua prova, o fim do seu teste, o fim da sua doença, o fim da sua enfermidade, tudo tem um tempo programado por Deus. E vai chegar esse tempo, tá certo? Amém, querido? Ah, mas e se eu não for curado? Meu irmão, se você não for curado nessa vida, pode ficar tranquilo que lá no céu não vai ter essa enfermidade, não vai ter essa dor, não vai ter essa doença, não vai ter esse problema, não vai ter essa dificuldade, não vai ter falta de emprego, não vai ter nada disso, não vai ter falta de alimento, vai estar sempre tranquilo. Pode ficar em paz, pode ficar tranquilo. O que nós não resolvemos nessa terra vai ser resolvido lá em cima no céu, tá certo? Então Jó e o testemunho de Deus. Deus no momento certo testemunhou que Jó era homem que ele sempre disse que era. Justo, reto, temente a Deus. Está lá no finalzinho do livro, mas eu quero ler aqui no comecinho, onde nós já lemos, Jó capítulo 1, versículo 8, diz assim: E disse o Senhor a Satanás, observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém é na terra semelhante a ele. Olha só, não tem ninguém igual a ele na terra. Homem íntegro, homem reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Peraí, o próprio Deus está falando de Jó. O que será que Deus tem falado de você? O que será que Deus tem falado de mim? Nós temos que nos preocupar com isso. E ainda mais, capítulo 2, depois da tribulação, depois da dificuldade, quer dizer, do começo, olha só, no capítulo 2, versículo 3, o que diz assim: E disse o Senhor a Satanás, novamente, uma próxima reunião, observaste o meu servo Jó? Porque ninguém é na terra semelhante a ele. As palavras são as mesmas.
homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Aí colocou uma vírgula aqui. E que ainda retém a sua sinceridade. Olha só. Havendo-me tu incitado contra ele para o consumir sem causa. Então, quando a pessoa pergunta por que o sofrimento de Jó, por que Jó passou tudo isso, por que o justo sofre, em alguns casos tem motivo. Nesse caso já nós temos uma resposta aqui. Por que Jó sofreu? Por que Jó passou por tudo isso? Sem causa. Simplesmente porque o diabo chegou diante de Deus, acusou e incitou Deus a fazer isso daí contra a vida dele. Tá certo? Então você já tem a resposta. Por que Jó sofreu? Sem causa. Já está respondido aqui logo no capítulo 2. Tá certo? Então vamos lá, continuando. O resumo desse tópico diz assim: o livro de Jó mostra indiretamente o ocaso ou a queda do diabo e ao mesmo tempo diretamente o testemunho de Deus a respeito da vida de Jó, tá certo? Então a conclusão nós faremos no próximo vídeo. Deus abençoe a sua vida.